No leite de vaca existem hormônios. E como será que esses hormônios podem influenciar o nosso corpo e a nossa saúde? Essa é uma pergunta que poucas pessoas se fazem e algumas nem sequer sabem que existem esses hormônios. E neste vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre esse tema tão polêmico que é o leite de vaca. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre os hormônios que existem no leite de vaca. E esse é o quarto e último vídeo que eu estou fazendo sobre o leite de vaca. Caso você ainda não tenha assistido os 3 primeiros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição dos 3 vídeos anteriores que eu fiz, pois nesses vídeos eu explico outras coisas sobre o leite de vaca. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. A palavra hormônio significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Nos adolescentes, significa espinhas no rosto. Para uma mulher grávida, o desejo de comer picles e sorvete. Para levantadores de peso e atletas, uma forma de desenvolver os músculos rapidamente. Tudo isso e muito mais coisas no nosso corpo são controladas pelos nossos hormônios. E existe um hormônio encontrado no leite das vacas chamado IGF-1, que é o fator 1 de crescimento semelhante à insulina. E esse mesmo IGF-1 encontrado no leite das vacas é idêntico ao IGF-1 encontrado nos seres humanos, no nosso corpo. E só para você ter uma ideia, qualquer hormônio no nosso corpo, não importa qual ele seja, se ele estiver acima do que deveria ou abaixo do que deveria, vai desregular todo o nosso metabolismo. E esse IGF-1, que é o fator 1 de crescimento semelhante à insulina, não é igual à insulina. Ele provoca o crescimento nas nossas células. Mas como esse hormônio lembra a insulina e faz as nossas células crescerem, ele foi chamado de fator de crescimento semelhante à insulina. E existem pelo menos 5 tipos de fatores de crescimento semelhantes à insulina. Mas neste vídeo eu vou abordar apenas um deles, o IGF-1, o fator 1 de crescimento. O IGF-1 atua em uma escala extremamente pequena, a nível molecular. Então não precisa de muita quantidade para poder ocasionar crescimento nas nossas células. E nós temos que entender que cada animal que existe no planeta Terra produz os seus próprios hormônios, com a sua própria composição específica. Dessa forma, um hormônio produzido em um animal não vai funcionar da mesma forma em outro animal. Porém, existem exceções, e o IGF-1 é uma dessas exceções. O mesmo IGF-1 produzido nas vacas é idêntico ao IGF-1 humano. Agora, eu te pergunto, se alguém te oferecesse um copo contendo o mais potente hormônio de crescimento humano, você tomaria isso? É o que acontece quando você bebe leite de vaca. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição,
que eu leio em livros e também em artigos científicos. E todos os cânceres que já se desenvolveram em seres humanos e foram diagnosticados têm uma coisa em comum. Esses cânceres precisam do mais potente hormônio de crescimento para poder se desenvolverem. E esse hormônio é justamente o IGF-1. Em outras palavras, o IGF-1, o fator 1 de crescimento semelhante à insulina, não te faz ter câncer, mas faz com que algum câncer já existente cresça e se espalhe. A ciência ainda não conseguiu desvendar o real surgimento dos cânceres, mas o câncer é um erro, e como é um erro produzido pelo nosso próprio corpo, ele não é atacado pelo sistema imunológico. O câncer tem início em uma única célula. Então, se tem uma célula cancerígena no fígado ou no pulmão, quer dizer que tem alguma coisa errada no código dessa célula. Quando essa célula cancerígena, que tem o seu código errado, começa a crescer, ela não cresce igual às outras células saudáveis. Ela cresce e não para mais. Então, por exemplo, depois de 3 meses, essa célula se duplicou e virou 2. E depois de mais 3 meses, ela se duplica de novo e vira 4. E assim por diante. Nesse exemplo que eu dei, depois de 1 ano, o câncer vai ter 16 células. Depois de 2 anos, 256 células. E depois de 5 anos, 1 milhão de células. Então, o câncer propriamente dito pode nem conseguir ser detectado durante muitos anos. E também ele pode parar de crescer em algum dado momento. E o nosso corpo tem um controle genético muito rigoroso e extraordinário, que muitas vezes para o crescimento desses cânceres. Mas se você começa a tomar leite todo dia, várias vezes ao dia, um leite que tem muito IGF-1, que é um hormônio de crescimento muito potente, isso pode acabar dando errado. O IGF-1 foi identificado como um regulador de crescimento que acelera vários tipos de cânceres. O IGF-1 desempenha um papel importante na proliferação das células pancreáticas cancerosas e tem uma função de peso na regulagem do metabolismo da glicose em tumores do sistema nervoso central. E muitos cientistas já reconheceram a ligação entre o IGF-1 e o câncer e que ele está associado a tumores retais. Outros estudos mostram o seu envolvimento na regulação do crescimento de tumores na tireoide. E também pode ser um componente natural do câncer ósseo. E todos nós, muito provavelmente, temos câncer. Só que os nossos controles genéticos conseguem impedir o crescimento desse câncer. Mas se você tiver muito IGF-1 no seu corpo, isso pode não ocorrer. Mas sempre lembrando, existem N fatores no mundo em que nós vivemos que pode ocasionar o crescimento de cânceres. O leite é apenas um desses fatores, mas existem vários outros. E aí você pode até se perguntar, então quer dizer que eu vou ter que tirar o leite da minha alimentação? Tirar o queijo, tirar o iogurte, tirar tudo que tem leite? Seria o ideal, mas não é necessário você fazer isso. Apenas diminuir a quantidade, pelo menos. Eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu praticamente não consumo leite, nem queijo, nem iogurte no meu dia a dia. Mas no final de semana, caso apareça alguma oportunidade para comer algum desses alimentos, eu como sem nenhuma grande preocupação, porque eu sei que eu estou fazendo isso na minoria da minha semana. E usando essa mesma lógica, eu utilizo refeições mais erradas no meu dia a dia, como comer bolo, uma torta, pudim, pizza, beber cerveja, seja o que for. Qualquer coisa mais errada que não faça bem para a nossa saúde não tem que ser abolida da nossa vida, mas sim ser utilizado em exceções. Como eu sempre costumo dizer, nós somos o que nós fazemos na maior parte do tempo. Se você está se alimentando bem, com alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, de segunda a sexta, por exemplo, o que você faz no sábado e no domingo, em 1, 2 ou 3 refeições isoladas, não vai fazer uma grande diferença sim. E outro ponto é que se a sua alimentação está toda esculhambada, você toma refrigerante todo dia, usa muito açúcar, come muita bolacha, biscoito, farinhas no geral, alimentos industrializados e refinados, está com uma alimentação ruim no geral,
o menor dos seus problemas vai ser o leite e os derivados dele. Dessa forma, o meu conselho para você seria primeiro ajustar o que está pior na sua alimentação, tirar esses alimentos refinados e industrializados e colocar mais alimentos naturais. Até mesmo o leite da vaca, sendo o leite mais natural, não sendo leite de caixa nem em pó, e usando alguns derivados de leite, como queijos e iogurtes, pelo menos no começo. E depois, quando você já estiver com uma alimentação de mais qualidade, você pode pensar em tirar o leite e os derivados e utilizar de vez em quando, como eu faço. E o caso de sucesso de hoje é um dos pacientes do meu tio, o Rafael. O meu tio também é nutricionista e tem uma abordagem nutricional muito parecida com a minha. E o Rafael conseguiu perder 8 quilos em apenas 12 dias. E é isso que acontece quando nós utilizamos a melhor ciência nutricional aplicada no emagrecimento e saúde. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você pensar um pouco mais sobre a utilização do leite de vaca. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!